resolvi fazer a correção agora, a partir desse terceiro bimestre, por vídeo. Então, toda vez que tiver atividade, depois eu vou fazer um vídeo gravando a resolução das atividades, tá bom? Então, vamos lá. Atividade número 1, operações com números racionais. Eu enviei para vocês através do Google Sala de Aula Institucional. E vamos lá ao exercício. Qual alternativa representa a fração 35 sobre 1000 em números decimais? Gente, aqui a gente poderia olhar aqui e mesmo assim fazer de cabeça, cálculo mental. Mas aqui eu vou armar a fração para vocês entenderem como que faz o cálculo. Quando a gente fala dessa barra aqui, é uma fração. Fração nada mais é do que uma divisão. Então, eu vou armar a conta. 35 dá para dividir por 1000? Não dá. Então, eu vou colocar um zero aqui e vou colocar um zero aqui, vírgula. Então, agora eu tô trabalhando a usar o número decimal. 350 dá para dividir por 1000? Não dá para dividir ainda. Então, eu vou acrescentar novamente um outro zero e vou colocar mais um zero aqui. Agora, eu tenho 3.500, dá para dividir por 1000? Agora, dá para dividir. 3.500 cabe 1000? Quantas vezes cabe aqui em 3.500? 3 vezes? Então, 3 vezes 1000 menos 3.000. Eu vou ter um resto aqui de 500, não é isso? 500 dá para dividir por 1000? Não dá. Aí, eu vou acrescentar um zero, mas aqui eu não vou precisar colocar zero, porque ainda a gente está trabalhando na unidade dos centésimos para os milésimos. Então, eu não preciso mais acrescentar um zero aqui. Se eu tivesse acrescentado outro zero aqui, aí eu acrescentaria outro zero aqui. Então, 5.000 agora dá para dividir por 1000? Dá. Não dá 5? 5 vezes 1000 menos 5.000. Então, aqui dá zero. Então, a alternativa que representa essa fração em números decimais é essa daqui, ó. Agora, a segunda questão. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Eu tenho aqui o A, 3 sobre 1000, que é igual a 0,03, B, que é 23,67 sobre 100, I, que é igual a 23,67, e a C, que é 129/1000, que é sobre 1000, que é igual a 0,129 centésimos aqui. Utilizando as igualdades descritas, escolha a alternativa correta. Aqui, gente, se a gente olhar 3 dividido por 1000, a gente andou aqui 3 casas, não é isso? Então, aqui, ó, 3 dividido, a gente vai andar daqui, que era o inteiro, 1, 2, 3, 0,03. Então, essa aqui tá correta. A letra B é andar a casa 2 vezes, que é a casa dos centésimos. O zero tá, ó, aqui a vírgula, 1, 2, 23,67 também está ok. A terceira aqui, 129 sobre 1000, eu vou andar quantas casas? 3 casas. Então, se o zero está aqui, 1, 2, 3, 0,129. Então, também está certo. Utilizando as igualdades descritas, escolha a alternativa correta. Então, aqui todas elas estão corretas, tá ok? Nessa atividade, assinale a alternativa com a resposta da adição. 4 sobre 7 mais 2 sobre 7. Neste caso aqui, ó, os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, o que eu faço? Eu vou somar os meus numeradores. 4 mais 2, 6. 7, aqui eu vou manter. Então, dá 6 sétimos. Então, essa era a alternativa. Qual das alternativas representa a subtração? Subtração de frações. Neste caso, também está fácil, porque o denominador, ele é igual, então, eu mantenho o denominador e só subtraio os numeradores. 8 menos 6, que é igual a 2 sobre 9. Das alternativas, ele é positivo, então, 2 sobre 9.
Aqui, qual alternativa representa a dízima periódica? Neste caso, a gente vai fazer a operação inversa, que é a fração geratriz. Aqui, se vocês perceberem, esse 0,555, ele é um número constante. E só tem uma casa aqui que a gente vai se repetir durante toda essa dízima periódica. De todos esses pontinhos aqui, ela vai ser 0,555555. Então, neste caso, eu vou colocar x, que é igual a quanto? 0,55. Quantas casas aqui? É só uma, não é que ele vai repetir várias vezes? Então, eu vou colocar, vou multiplicar isso aqui por 10, porque é uma casa, então é um décimo. Eu vou multiplicar por 10 aqui. E também vou multiplicar por 10 também aqui. Então, vou multiplicar por 10 tanto este, como este período aqui. Este termo e este termo. Então, eu multiplicando por 10 vai dar 5,55. Deste valor aqui, dessa expressão que agora a gente tem, eu vou subtrair a que a gente tem. Então, eu vou subtrair x, que é igual a 0,55. 10x menos x, 9x, que é igual a quanto? 5,55 menos 0,5 dá 5,00. X, que é igual, agora vou isolar o termo, x, que é igual a 5 sobre 9. Então, qual é a minha fração aqui? A minha fração geratriz, para gerar essa dízima periódica, é 5 sobre 9. Se vocês pegarem 5 e dividir 9, vai dar esse valor aqui. A área colorida em cada círculo indica uma fração de um inteiro. Qual alternativa representa a soma dessas frações? Essa atividade aqui era fácil, porque a gente sabe que uma pizza tem 8 pedaços, né? Então, aqui é 8. E aí, eu vou contar quantos espaços estão preenchidos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 8 embaixo, que é a parte da pizza, 1, 2. Mantenho o meu denominador e somo os meus numeradores. 5 mais 2, que é igual a 7 oitavos. Então, a alternativa é essa. Associar as frações 3 sobre 2, 9 sobre 2 e meio com as letras de acordo com as suas posições na reta numerada. Eu preciso saber esses valores aqui, dessas frações, o que cabe em cada uma delas. Se eu sei que aqui é 1, eu vou precisar dividir, então, aqui e transformar. Eu acho que, para ser mais fácil, eu faço o quê? A divisão dessas frações. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Teve um resto de 1. 1 dá para dividir por 2? Não dá. Então, vou colocar aqui, ó, o 0. Já tinha colocado a vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho aqui 1,5. 9 dividido por 2... eu tenho aqui 4, porque 4 vezes 2 dá 8. 8 dividido, 8 menos, 9 menos 8 dá 1. 1 não dá para dividir por 2, mas 10 dá. Então, vai ser 5 vezes 2, 10. Então, aqui eu tenho outro valor, 4,5. E aí, eu tenho 1 dividido por 2, que a gente sabe que é 0,5, né? Que todo mundo aqui sabe, então nem preciso fazer a conta. Então, se eu tenho aqui o 1 na reta, eu tenho 0, eu tenho A aqui e 1. Qual que é o meu número? Então, aqui seria 0,5, não é isso? E o C, entre 1 e 2, eu tenho aqui 1,5. E aqui, o B seria 4, eu tenho aqui o valor de 4,5. Então, qual desses números aqui representados, como a gente pode colocar isso? Se eu sei que aqui é meio,
Então, eu sei que essa aqui é a alternativa correta, né? Então, é 9 sobre 2 e 3 sobre 2. Dessa atividade aqui, qual é a dízima periódica representada pela fração 10 sobre 3? Então, eu já armei até a conta aqui. 10 dividido por 3. Então, a gente vai fazer a continha aqui. 10 dá para dividir por 3, dá 3. Vai sobrar um resto de 1. 1 não dá para dividir por 2, então eu vou acrescentar o 0, coloco a vírgula. Aí, 10 dividido por 3, vai dar 3 novamente e assim sucessivamente. Então, a resposta aqui, a alternativa, é a 3,33 e os 3 pontinhos aqui. Nessa atividade, qual é o resultado da divisão dessas frações? E aí, aqui, nós estamos trabalhando com divisão. Toda vez que a gente trabalha com divisão, eu vou manter a minha primeira fração e vou inverter a minha segunda fração. O meu denominador vai se transformar em numerador. Então, eu vou inverter aqui a minha segunda fração. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 7, 14. Dá para simplificar? Não, não dá, porque aqui eu tenho um número par e aqui eu tenho um número ímpar. Mesma coisa aqui, 8 sobre 3, e eu vou inverter a minha segunda fração. 8 vezes 9 é 72. 3 vezes 5, 15. Então, aqui eu multipliquei, pessoal, 8 vezes 9, que deu 72, e 3 vezes 5, que deu 15. Aqui, dá para eu simplificar. Eu vou dividir isso aqui por 3, e aqui também por 3. 72 dividido por 3 é 24. 15 dividido por 3 é 5, tá bom? Aí, na C, eu mantenho a minha primeira fração. E aí, gente, também eu não falei, né? Quando aqui é divisão, eu passo a ser multiplicação e eu inverto a segunda fração. Então, aqui vai ser 7 sobre 6. 12 vezes 7 é igual a 84. 5 vezes 6, 30. Aqui, os dois números são pares, eu vou dividir por 6. 84 dividido por 6 é igual a 14. 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, aqui a alternativa era a A. Nessa último exercício, qual alternativa representa a fração 9 dividido por 2 em números decimais? Aqui dá para saber, né? Porque aqui tá dividido pela metade, né? Porque aqui é 2. 9 dividido por 2 é 4,5. Então, aqui era 4,5. Espero que vocês tenham gostado da correção. Até a próxima. Tchau.